Atos dos Apóstolos 26, versículos 12 até o 18. Vamos à leitura. Em uma dessas viagens, estava me dirigindo para Damasco, com autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionado. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saulo, Saulo, por que razão me persegues? Porquanto resistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. Foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor: sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém. Então ele está falando em uma dessas viagens. Que viagens? Ele estava falando para o rei que ele era contra os cristãos. Paulo está dizendo para o rei Agripa: eu era totalmente contra os cristãos, eu achava que eles eram uma seita, eu era contra eles, eu os persegui, eu pedia carta para persegui-los, eu assolava esse povo, e quando eles eram sentenciados à morte, eu dava o meu voto favorável. Então ele falou que ele sempre votava a favor da execução dos cristãos, ele era contra os cristãos. Porém, aconteceu alguma coisa na vida dele, né? Aconteceu alguma coisa na vida dele que iria mudar todo o plano da vida dele, ia mudar toda a maneira dele pensar, a forma dele pensar. E quando Jesus Cristo ele resolve nos transformar, quando Jesus Cristo resolve mudar a nossa forma de pensar, ele muda, ele faz isso conosco. Talvez você tenha uma história parecida, né? Não tão assim evidente, um poder tão grande, uma demonstração de poder tão grande de Jesus como aconteceu nesse momento, mas nós passamos pela conversão. Quando nós lemos uma passagem como essa, talvez nós possamos nos identificar. Você que foi transformado por Deus, você que foi salvo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você deve ter experimentado esse poder regenerador. Então ele está dizendo aqui que numa dessas viagens, ele estava se dirigindo para Damasco, ele ia contra a igreja de Damasco, ele ia perseguir a igreja de Damasco, mas aconteceu algum fato extraordinário, aconteceu um fato maravilhoso na vida de Saulo. E eu gosto tanto dessa história, irmãos. Eu sou meio suspeito a pregar essa palavra, porque para mim é uma das palavras assim, mais maravilhosas da Bíblia, né? Quando Jesus Cristo ele dá uma demonstração de poder transformando a vida de um homem que era contra a igreja de Cristo. Veja como Deus ele age totalmente contra a compreensão humana. Pela compreensão humana, né, nós como cristãos, sabendo que Paulo estava perseguindo a igreja, nós talvez gostaríamos que Deus matasse o Saulo, que Deus eliminasse o Saulo para que ele parasse de perseguir a igreja. Porém, em outra passagem, Gálatas, Paulo vai dizer que Deus o escolheu quando ele estava ainda no ventre da sua mãe para que ele fosse pregar o evangelho, para que ele fosse apóstolo. Então, o plano de Deus, o propósito de Deus na vida de Paulo era muito evidente. Na nossa vida não é diferente. É óbvio que o propósito de Deus em nossa vida vai se cumprir, né? E aí, irmãos, eu quero entrar num detalhe muito, muito interessante, né? Lá no versículo 13, ele vai relatar bem certinho como aconteceu isso. É o testemunho, né, da conversão de Saulo, né? Hoje a gente vê tantos testemunhos, né? A pessoa ganhou tal coisa, ganhou isso, ganhou aquilo, e bens materiais e tal, mas nós vamos ver aqui um poder, um milagre de verdade, um acontecimento tremendo.
e que deve fortalecer a nossa fé. A nossa fé em quê? Nas Escrituras, na Palavra de Deus. A nossa fé em Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo no versículo 13, entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, ele está falando para o rei Agripa, por isso ele fala ó rei, por volta do meio-dia. Irmãos, como é meio-dia, né? Meio-dia aqui e lá, no Oriente Médio, meio-dia é um momento de bastante luminosidade, né? Acho que é o momento que o dia está mais claro, né? E mais quente também por causa do sol. E Paulo ele faz questão de frisar, né? Aproximadamente, né? Por volta do meio-dia, estando eu a caminho, estava a caminho de Damasco, vi uma luz do céu. Ele viu uma luz do céu. Ele não fala no céu, é do céu. Então essa luz veio do céu. Eu vi uma luz do céu, muito mais brilhante que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. Olha, irmãos, isto aqui é para a gente guardar na mente e no coração. É para a gente ler essa palavra, prestar atenção e compreender a grandeza de Deus. Era por volta do meio-dia. E Saulo está dizendo que viu uma luz do céu. E essa luz, ela era mais brilhante, mais resplandecente do que o sol. Se fosse à noite, né? À noite, se alguém pega uma lanterninha de nada e põe no olho da gente, a gente já deve ficar meio cego, né? Ficar com o olho todo embaraçado, né? Agora aqui era por volta do meio-dia. E Saulo está dizendo que uma luz do céu mais brilhante do que o sol. Ele está dizendo do brilho de Cristo, da grandeza de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que nós pregamos hoje, que nós anunciamos hoje aqui na igreja, e anunciamos fora da igreja também, é o que se espera. Não é um Jesus inventado por nós, não é um Jesus fraquinho, não é um Jesus raquítico, como se tem pregado por aí, né? O Jesus Cristo que está torcendo para alguém o aceitar, o Jesus Cristo que está torcendo para que um homem de repente o receba em seu coração, um Jesus que está colocado num cantinho da igreja, como um anãozinho sem poder ali pequenininho, chorando, implorando para alguém o receber. O Jesus que a Bíblia descreve é um Jesus que nós temos anunciado, é um Jesus poderoso, é um Jesus que faz tudo aquilo que Ele quer fazer. Presta bem atenção nisso. Jesus faz tudo aquilo que Ele quer fazer. Nós somos pequenos e Deus é grande. Jesus é Deus, Ele é Senhor. Essa coisa de você pregar o Evangelho com medo, imaginando que uma pessoa não vai receber o Evangelho e que ela pode impedir a ação de Cristo, isso está errado. Jesus falou: preguem o Evangelho a toda criatura, anunciem o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Aquele que crer, irmãos, aquele que crer é aquele que vai receber esse poder de Jesus Cristo. Talvez essa pessoa não vá ver essa luz gloriosa de Jesus, assim externamente não, mas dentro da sua alma, da sua mente, no seu coração, haverá algo diferente. Foi dessa forma que nós somos atingidos. Talvez você fosse teimoso igual eu era teimoso, não queria saber do Evangelho, não queria saber de Cristo. Eu tenho minha religião, me basta a minha religião. Acontece que a religião ela não tem esse resplendor, a religião não tem esse brilho, a religião não tem esse poder, a religião não muda o coração de ninguém. Jesus Cristo tem resplendor, Jesus Cristo tem brilho, Jesus Cristo tem um fogo santo que nos purifica do pecado, Jesus Cristo tem o que nós realmente precisamos. Jesus tem o que o homem ímpio que está lá fora, aquele que não se arrependeu, aquele que não recebeu o Evangelho, Jesus tem o que ele precisa. Jesus tem poder para transformar um coração. Veja que Paulo não está descrevendo alguma coisa diferente, ele não está falando, sabe o que aconteceu, rei? Eu não gostava da igreja de Cristo, eu perseguia a igreja de Cristo, mas de repente, um dia eu acordei e eu pensei, eu estou errado,
pelo meu livre-arbítrio, pela minha própria vontade, eu resolvi me voltar a Cristo. Eu decidi, né? Sabe, rei Agripa, um dia eu decidi por Cristo. Jesus estava implorando para eu recebê-lo e aí eu decidi ir até Ele. Não é isso que aconteceu, não é assim a conversão. Ele tinha acabado de dizer que ele era contra o cristianismo, ele era contra os cristãos, ele era contra Jesus. E agora Jesus Cristo, com poder, não é o Jesus Cristo que chegou a Paulo e falou: Paulo, por favor, me aceite. Eu estou com frio, Paulo. Aceite-me no teu coração. Eu estou com saudade, de você, Paulo. Tem uma música que fala que Deus está com saudade, que a pessoa tem que orar, que Deus está sofrendo de saudade. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não tem poder de transformar uma pessoa? Esse é um Deus inventado pelos idólatras. Irmãos, nós não somos idólatras, nós abrimos a palavra de Deus e vemos um Deus descrito como um Deus de poder, um Jesus Cristo que tem uma luz que brilha mais que o sol do meio-dia, e esse brilho é capaz de cegar pessoas, de tão intenso que Ele é. Esse brilho é capaz de entrar pelos olhos e atingir o coração e transformar o coração, quebrantar o coração de um homem perverso, de um homem duro, de um homem que agia contra a igreja de Cristo. Jesus, ele não pede licença. Eu já ouvi pregações dizendo: não, Jesus, ele não é mal educado, você tem que abrir a porta para ele entrar. Eu não vejo isso aqui, não. Jesus não é mal educado, acontece que ele tem poder, e quando ele quer salvar uma pessoa, ele vai salvar. Ele é poderoso, irmãos, e ele vai buscar a sua ovelha perdida. Ele disse: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para tentar salvar. Ele vai salvar aquele que ele quiser salvar. Ele deu a sua vida pelo seu povo, ele deu a sua vida pela sua igreja. O seu sacrifício é eficaz, a sua ação é eficaz. Nenhuma ovelha de Cristo vai ficar fora do reino dos céus. Se fosse assim, ele teria falhado, e nós não servimos a um Jesus que falha. Nós não servimos a um Jesus que não tem poder para transformar um perseguidor da igreja. Nós servimos a um Jesus Cristo que é poderoso e que tem amor pelo seu povo, e ele vai buscar a sua ovelha. Não importa se a ovelha seja rebelde ou não, não importa se a ovelha queira ou não queira, o importante é que quando Jesus quer, ele resolve e vai buscar. Nós não estamos dispostos a inventar um Deus fraco, porque nós estamos satisfeitos, e muito satisfeitos, com o nosso Deus que é forte e poderoso, e se mostra dessa forma. Nós cremos, irmãos, que por mais rebelde que seja alguém que nós possamos conhecer, que por mais distante de Deus que uma pessoa possa estar, nós temos a confiança em Deus, e nós oramos, nós pedimos para Deus que Deus salve essa pessoa, e sabemos que Deus tem poder para mudar essa vida. Se nós não conhecêssemos a Deus dessa forma, a nossa oração seria vã. Por qual motivo nós oraríamos a um Deus que não tem poder e que depende da aprovação do homem? Jesus não perguntou para Saulo se ele queria ou não queria. Não existe essa pergunta aqui. Jesus não implorou para Paulo aceitá-lo. Jesus não fez o apelo, né? Ele não disse: Paulo, se você quiser me receber, se você quiser me aceitar de todo o teu coração, desce desse cavalo aí e venha me aceitar, e vai haver festa no céu. Não, Jesus Cristo foi lá e mudou o coração dele. O homem cai no chão cego, pedindo ajuda. Irmãos, Deus, ele arrebenta com o nosso orgulho. Ele arrebenta com a nossa forma de pensar. Deus, ele humilha a nossa vontade má.
A nossa vontade de um homem ímpio, a vontade de um homem que não está em Cristo, a vontade é má, a vontade é ruim, a vontade é caída. A Bíblia descreve esse homem sendo escravo da sua vontade. Esse homem que eu digo não somente Saulo antes da sua conversão, mas qualquer homem que não tem Cristo, ele é escravo da sua vontade, ele é escravo do pecado, ele é escravo do diabo. É um homem que não tem condições de crer, de buscar a Deus, de se arrepender, porque ele é morto em seus delitos e pecados. Saulo aqui não era um homem louco, ele não era um homem, um débil mental, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele era um fariseu, entendido na lei, zeloso da lei, ele mesmo fala sobre isso. E ele achava que perseguir a igreja de Cristo era fazer um favor para Deus, era prestar um serviço para Deus. Mas Deus não via dessa forma. Para Deus, aquele que persegue a sua igreja está perseguindo a Ele. Para Jesus Cristo, alguém que perseguir a sua igreja está perseguindo o próprio Jesus Cristo. Irmãos, nós não estamos diante de um Deus fraco, impotente, e que depende do teu aval para Ele agir. Ele não depende de nós para Ele agir. Ele não depende da nossa vontade para Ele agir. Ele não depende do nosso querer para Ele mostrar poder, para transformar a vida de alguém. Por favor, irmãos, nunca diga: Jesus quer te salvar, mas você não deixa. Se depender de Saulo, ele não ia deixar Jesus. Mas acontece que, agindo Deus, quem impedirá? Quem? Por que isso funciona em tantas coisas e na principal delas não vai funcionar, que é a salvação do homem perdido? Onde está escrito que um homem perdido vai se voltar a Jesus por si mesmo? Onde está escrito na Bíblia que o homem tem capacidade de se voltar a Jesus e crer sem a ação do Espírito Santo? Sem essa luz do Espírito Santo em seu coração? Isso é impossível acontecer. O que se prega por aí é pura mentira, não é o Evangelho, não é o Deus que nós servimos. Um Deus impotente que precisa do aval do homem, que precisa olhar para o homem e falar: eu posso agir na tua vida? E o homem diz não, e Deus vira as costas e sai chorando. Irmãos, Deus, Ele esmaga o vaso, Ele quebra, Ele transforma em pó e faz outro para servi-lo. O profeta Ezequiel, ele nos ensina que Deus, Ele arranca aquele coração de pedra e põe lá um coração de carne para que a pessoa creia. É isso que aconteceu na vida desse homem. E com muito resplendor, com muita glória, que Jesus brilhante, que Jesus poderoso. Sabe, irmão, você podia descansar bem em Jesus. Você não precisa se preocupar com nada. Quando você crê em Jesus Cristo, você pode descansar nele. Esse Jesus que nos salva dessa forma, com o seu poder, é o mesmo Jesus que nos preserva, que cuida de nós até o momento da sua vinda. Não pense que Jesus Cristo salvou alguém para depois perder. Ele disse que ninguém vai tomar as ovelhas da sua mão. Veja que o apóstolo aqui estava preso. Logo ele iria ser executado, mas ele estava crente no Senhor, testemunhando a respeito de Cristo, e através desses testemunhos, mesmo em juízo, ele estava pregando o Evangelho e pessoas crendo em Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Tanto que quase que o rei se arrependeu. O rei teve que sair ligeiro da presença do Paulo. Ele pensou: não, eu vou acabar aceitando Jesus, eu vou acabar crendo no Evangelho. Então, sabe, irmãos, era tão forte a pregação. E o Evangelho, ele é poder para salvar o que está perdido, ele é poder para transformar vidas, E realmente, quando Paulo estava contando o que aconteceu com ele, Jesus estava agindo naquelas pessoas. Sabe, irmãos, eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus, porque o Senhor nos trouxe a compreensão de quem Ele é. Um Deus absolutamente santo, sim. Absolutamente justo, sim. Absolutamente poderoso. E ninguém pode impedir o seu agir. Tinha um hino que a gente cantava: até quem poderá impedir o seu agir? É pura verdade.
Versículo 14: caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saulo, Saulo, por que razão me persegues? Porquanto resistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. A pessoa pode falar para nós: viu? Olha aí como a gente pode resistir a Deus. Jesus está dizendo para Saulo: ó, resistir aos aguilhões. Que são os aguilhões? Aquelas pontas, né? Para judiar do boi, para domar o boi. Resistir aqui os aguilhões, provavelmente Jesus estava falando para Paulo, resistir o poder dele, resistir o que Paulo já tinha visto, tantas pessoas testemunhando, tantas pessoas sofrendo pelo Evangelho, tantas pessoas se convertendo. E Jesus fala para ele que isso só causaria um dano para ele, resistir. Acontece, irmãos, que nós resistimos. Eu resisti, você resistiu, até onde o Senhor permitiu. Saulo, ele resistiu até onde o Senhor permitiu. Ele perseguiu a igreja do Senhor até onde o Senhor permitiu. Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Ele disse: a mim foi dado poder, nos céus, na terra. Jesus tem poder. O poder de Jesus não é um poderzinho pequenininho, barato, não. O poder de Jesus é o poder de Deus. Ele é o Senhor de tudo. Ele permitiu sim que Saulo perseguisse a sua igreja, mas aqui foi o ponto final, acabou. Ele pode permitir que alguém o resista até onde ele quiser. Talvez você resistiu ao Evangelho até certo ponto, mas quando o Espírito Santo agiu em teu coração, acabou a resistência, acabou você, acabou o teu orgulho, acabou o teu coração de pedra. Ele transformou a tua vida. Graças ao Senhor por isso. E você que ainda não teve o coração transformado, saiba de uma coisa: a hora que o Senhor quiser transformar o teu coração, Ele vai transformar. E pode ser agora sim. Pode ser. Jesus tem o momento dele. Ele sabe como fazer. Vamos lá. Aí Jesus, ele fala: não resista, vai ser pior para você, só vai te causar sofrimento. Versículo 15: foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que ele replicou o Senhor: sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Saulo não conhecia Jesus ainda. Ele não conhecia o poder de Jesus. Ele só perseguia a igreja. Ele não sabia que Jesus era Deus. Ele está testemunhando do momento da vida dele que ele não conhecia Jesus. Foi o encontro de Jesus ali com ele. Então ele pergunta: quem é o Senhor? Quem está falando comigo? Irmãos, muitas vezes acontece isso. Uma pessoa ela é tocada profundamente por Deus durante a pregação do Evangelho, e ela fica meio estonteada, e ela vai para casa, e ela se deita, e ela começa a pensar em Jesus, e ela vê que alguma coisa aconteceu, e ela fica pensando: mas o que aconteceu comigo? Por que eu estou desse jeito? Parece que eu quero saber mais sobre Jesus, parece que eu quero mais Jesus, parece que eu amo esse homem chamado Jesus. E ela vai cada vez mais conhecendo o Senhor da glória. Saulo não sabia o que tinha acontecido, então ele pergunta: mas quem é o Senhor? Que resplendor é esse? Que poder é esse? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Irmãos, imagine que esse homem só não teve um ataque cardíaco e caiu duro e frio no chão porque Jesus sustentou ele. Pensa bem, você está perseguindo a igreja de Cristo, você está destruindo a igreja de Cristo, você está perseguindo os cristãos, dando o teu voto para matar os cristãos, e de repente Jesus Cristo, Senhor, chega ali e fala: eu sou Jesus Cristo a quem você está perseguindo. Eu sou Jesus. Jesus, ele se apresenta para nós de uma forma que ele não deixa dúvida nenhuma. Quando você aprendeu a amar Jesus, você aprendeu a amar o Jesus certo, o Jesus verdadeiro, o Jesus que transformou a tua vida. Irmãos, depois de um
contato com Jesus Cristo, depois de um encontro com Jesus Cristo, um encontro real, verdadeiro, jamais uma pessoa pode ser a mesma, jamais. É impossível que o teu coração não bata mais forte quando você ouve o nome de Jesus Cristo. É impossível que você não aprenda a amar a palavra de Deus. É impossível que você ainda busque mais as tuas coisas do que as coisas de Deus. Quando acontece um encontro real com Jesus Cristo, a nossa vida é transformada. Eu sei que cada um aqui deve ter o seu testemunho. Eu sei que cada um de vocês pode vir aqui contar o que aconteceu, o que Jesus fez na tua vida, e isso vai ser maravilhoso. Nós não temos tempo para ouvir cada um. Nós acabamos de ler o testemunho de um homem, mas Jesus já fez muito, muito, muito depois disso. Irmão, Jesus transformou você, e se Ele transformou realmente você, se isso aconteceu, você o ama de verdade, e você ama teu irmão de verdade também. Você não desiste de Deus. Você não desiste de servir a Cristo. Você não desiste de amar a Deus. Você não desiste de amar o teu irmão. Você não desiste da tua igreja. Você não desiste de congregar, de estar reunido como corpo de Cristo, porque Jesus transformou o teu coração, e você tem um Senhor, você é dele, você pertence a Ele, e toda a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Olha, agora vem a ordem de Jesus, versículo 6. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Fica em pé. Irmãos, eu acho isso maravilhoso, né? Quem é acostumado da ordem, né? Quem é acostumado olha aqui, chegando o Saulo, né? O poderoso Saulo, temido Saulo pela igreja, tanto que o Ananias, depois que vai orar por ele, né, fica com medo. Mas Deus, o Saulo é perseguidor da igreja, ele vai causar algum mal, e Deus fala para Ananias: não vai, porque esse é um vaso escolhido por mim. Saulo era temido, ele mandava, ele pegava as cartas lá dos príncipes e ia com os guardas aprisionar os cristãos. Agora Jesus muda o coração dele, Jesus bota ele no chão. Jesus humilha, e é isso que o Evangelho faz conosco, irmãos. Nós somos humilhados pelo Evangelho. Quando nós pensamos que somos alguma coisa, quando nós pensamos que somos alguém, a Bíblia simplesmente vai nos descrever como pecadores, como falhos, como pessoas que não buscam a Deus, como pessoas que não se interessam por Deus. A Bíblia vai nos descrever como pessoas mortas em delitos e pecados, até que Jesus Cristo nos encontre e transforme nossa vida. O nosso orgulho é quebrado. Nós somos nivelados por baixo, e Jesus Cristo nas maiores alturas. E nós gostamos disso, porque convém realmente que nós diminuamos e que Jesus Cristo, Ele cresça e apareça cada vez mais em nossas vidas. Levanta e se põe em pé. Jesus dá uma ordem para esse homem. Vamos lá. Levanta-te, apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci. Agora Jesus vai explicar para ele por que Jesus apareceu. Ele está testemunhando aqui, irmãos, está sendo julgado, está testemunhando. Agora ele vai contar por que Jesus apareceu para ele dessa forma. Jesus explica por que fez isso. Irmãos, Jesus não salvou você, não transformou a tua vida simplesmente para deixar você perdido por aí. Tem um objetivo. Jesus nos chamou para glorificarmos o seu nome, para glorificarmos a Deus, para engrandecermos o Senhor. Olha o que ele diz para Paulo: foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste na minha parte, como daquelas que te manifestarei. Então Jesus aparece para te converter em servo, primeiro, e também em testemunha, em segundo lugar. Converter em servo. O que é um servo? Um servo é aquele que tem um senhor. O servo é aquele que obedece. Um servo é aquele que se prostra diante do seu senhor. O servo é aquele que segue o seu senhor. É isso que ele foi fazer na vida de Saulo. Eu vim para mudar você, Saulo. Eu vim para transformar você.
É isso que Jesus Cristo veio fazer em nossas vidas. Ele veio para nos transformar em servos. Servos primeiramente de Deus, do Senhor. Foi o que aconteceu com Saulo. A partir daqui, ele não era mais o perseguidor da igreja. A partir daqui, ele era a igreja. A partir daqui, ele era servo de Deus. E depois ele vai nos ensinar que ele se tornou também servo da igreja, servo dos seus irmãos. E ele pregava o evangelho. E quem prega o evangelho é servo da igreja. Ele serve a igreja. Quem trabalha no meio da igreja é servo da igreja. Quem vive na igreja, quem é igreja, é servo do seu irmão também. Tanto que Paulo depois nos ensina a considerarmos o nosso irmão superior a nós. Servirmos uns aos outros, isso é amar uns aos outros. Mas como assim que eu vou servir? Serve amando, serve abraçando, serve conversando, trabalhando para o teu irmão, cuidando do teu irmão. Isso é ser servo. Cuidando para você não fazer teu irmão tropeçar, pedindo perdão quando for necessário, pedindo paz, apaziguando. Sabe quando chegar um irmão irado perto de você? Não se ire junto com ele não. Acalma ele. A palavra de Deus fala que uma resposta branda acalma uma tempestade. Quando você é servo de Cristo, você aprende a exercer esse domínio próprio e você aprende a falar com mansidão, mesmo nos momentos difíceis. Não é fácil. Bom, não é fácil para quem não conhece a Cristo. Para quem conhece a Cristo, essa tarefa vai se tornando cada vez mais fácil a ponto dela se tornar doce. Quando nós somos servos uns dos outros, nós cuidamos uns dos outros. Então Jesus, ele transforma agora Saulo num servo e também testemunha. Aquele homem que era perseguidor da igreja, agora ele vai testemunhar a respeito de Cristo. Ele vai falar a respeito de Cristo, como ele está fazendo aqui. Irmãos, a sabedoria desse homem era tão grande que ele estava aqui sendo julgado e estava aproveitando para pregar o evangelho. Ele estava contando o que Jesus fez na vida dele. Ele estava falando do poder de Jesus. Sabe, nunca perca a oportunidade de falar do poder de Jesus. Nunca perca a oportunidade de anunciar o teu Senhor para que muitas pessoas venham a crer também. Quando nós pregamos o evangelho, o Espírito Santo trabalha no coração que está ouvindo. Quando nós amamos a Cristo, nós falamos de Cristo. Sabe, irmãos, não é difícil falar de Cristo quando você ama Ele. É difícil falar de Cristo quando você não ama Cristo. Ah, pastor, mas eu não tenho tanto conhecimento da Bíblia, assim, conhecimento teológico. Irmãos, eu não estou falando de conhecimento teológico e que você leu toda a Bíblia, não. Eu estou falando de Jesus Cristo, aquele que transforma o coração. Aquele que muda a vida. E você conhece esse Jesus. Mesmo quem não sabe nem ler, mas se ele ouvir sobre Jesus Cristo, ele vai aprender sobre Jesus. O coração dele vai ser regenerado, transformado, e ele tem condições de anunciar a Cristo. Cristo é uma pessoa. Cristo não é um livro. Não, ele é uma pessoa, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor. Ele está presente no nosso meio. Quando você para orar, você está falando com uma pessoa, com Jesus Cristo, esse Jesus que mudou a vida de Saulo e que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. Irmãos, nós não anunciamos um Jesus inventado, nós não anunciamos um Jesus inventado pelas nossas mentes, nós anunciamos um Jesus bíblico, o Filho de Deus. Vamos em frente, irei livrar-te desse povo e dos gentios para os quais te envio. Jesus já estava falando, vou enviar você para os gentios, você vai pregar o evangelho. Agora você perseguiu a minha igreja, agora você vai pregar o evangelho. Depois Paulo, ele fala que ele se considerava o pior dos pecadores porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Mas Jesus está dizendo, eu vou enviar você, agora você vai pregar. Agora você vai fazer a minha vontade, não vai fazer a tua vontade. E ele diz que ia enviar Paulo para quê? Para abrir os olhos e os converteres. Abrir os olhos, irmãos. Jesus está dizendo para Paulo, agora você vai lá no meio dos gentios. Você vai sair do meio dos judeus, você vai pregar o evangelho para que eles abram os olhos,
Quem não tem o Evangelho está com os olhos fechados, está morto. Precisa acordar, precisa acreditar em Jesus Cristo. E esse acreditar, esse acordar, vem justamente pela pregação do Evangelho. Paulo ele fala a respeito da loucura da pregação. Aprove ao Senhor salvar o perdido pela loucura da pregação. E que pregação é essa? Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus Cristo pregado na cruz por causa dos nossos pecados. E como Paulo anunciou, como Paulo falou a respeito desse Jesus tão maravilhoso. Em nenhum momento, irmãos, você vê Paulo se exaltando, você vê sempre ele apontando para Cristo, glorificando a Cristo, mostrando de onde vem o poder para a salvação, mostrando quem é o nosso Senhor, mostrando quem é o Filho de Deus, mostrando a soberania de Deus na salvação. E Deus salva aquele que Ele quer salvar. Está tudo bem abrir os olhos e os converteres, né? Assim como a conversão é uma mudança de sentido, né? Nós já falamos várias vezes sobre isso. Você está indo para o inferno. E o mundo ama ir para o inferno. Como assim, pastor? Ama ir para o inferno? Sim. João ele fala que a luz é esse mundo, mas o homem ele preferiu as trevas, ele amou mais as trevas do que a luz. O homem sem Cristo, ele ama as trevas, ele ama a podridão desse mundo, ele ama a prostituição, ele ama o pecado, ele ama aquilo que não presta, então ele está indo para o inferno e ele ama isso. Talvez ele nem acredite que existe o inferno, se ele entendesse o que é o inferno, que é a condenação eterna, a separação eterna de Deus, é um lugar terrível. Talvez ele se voltasse para Deus pedindo socorro, mas ele não compreende isso. Então a conversão é quando uma pessoa muda o seu caminho, ela está indo para o inferno, para o abismo, e ela ouve o Evangelho, e ela aprende que existe um Jesus Cristo que morreu na cruz por causa dos seus pecados, e ela crê em Jesus, ela aprende a amar a Jesus, ela recebe um novo coração de Jesus Cristo, e aí ela muda o rumo, agora ela segue a Jesus Cristo, ela se converteu, ela mudou de direção. Jesus Cristo transformou aquela vida. Então Jesus estava prometendo para Paulo, estava dizendo para ele, você vai pregar o Evangelho para abrir os olhos das pessoas e as converter. E olha que os escritos de Paulo, tem gente, sabia irmãos, tem gente que lendo a Bíblia se converte. O Lutero foi assim, né? O Lutero era um monge, mas que estava numa vida difícil, terrível, e de repente ele lê, o justo viverá pela fé, a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 1, e ele lê e ele se converte. Por quê? Porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deus usou esse homem para escrever a palavra, Deus inspirou o apóstolo para que ele escrevesse muitas cartas que nós lemos hoje e achamos tão maravilhosas, né? Então, ele, através da pregação, converteu muitas vidas, de acordo com o querer de Deus. E os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Veja que coisa. Então, quem está no mundo, ele está de olhos fechados, ele está indo para o inferno e ele está debaixo do poder de Satanás. E Deus está dizendo aqui para Paulo, você vai pregar aos gentios, e você vai abrir os olhos deles, converter a vida deles, e os tirar do poder de Satanás, porque agora eles iam se voltar para Deus, né? E aí sim vem a questão da herança, ele fala que eles herdariam, né, o reino dos céus, né, através disso. E claro, depois de tudo isso, Paulo ele fala para o rei Agripa, e claro que eu obedeci ao Senhor e preguei, fui em várias nações ali pregando o Evangelho, né? Ele foi obediente a Deus, né? Então, irmãos, o que nós concluímos com isso é que, por mais que nós possamos viver longe do Senhor, esse homem odiava a igreja do Senhor, ele odiava Cristo. Por mais que uma pessoa possa ter uns desejos totalmente estranhos à palavra de Deus, quando ela encontra com Cristo, a sua vontade é transformada.
o seu coração, o centro da sua vontade é transformado. Essa pessoa passa a viver para Deus, passa a viver para Cristo. Eu quero dizer para você que se você tem ainda alguns desejos estranhos, alheios à vontade de Deus, Jesus Cristo, Ele é poderoso para transformar o teu coração, para mudar a tua alma, para mudar a tua vida. Quando acontece alguma coisa dentro de você, tentando tirar você da presença de Deus, tentando empurrar você para um outro caminho, e você conhece o caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E se de repente existe alguma força tentando empurrar você, tirar você da presença de Jesus Cristo, saiba que você tem que lutar contra isso. Saiba que você tem que clamar a esse Jesus. Ele é poderoso para mudar o centro da nossa vontade. Ele é poderoso para repreender Satanás. Ele é poderoso para cuidar do seu povo. Ele é poderoso para cuidar de você. Ele é poderoso para mudar você. Ele é poderoso para tirar essa vontade horrível que está no teu coração, essa vontade horrível que está na tua mente, às vezes de abandoná-lo, às vezes de cometer algum pecado, às vezes de não deixar esse pecado de lado. Saiba que Jesus Cristo, Ele é poderoso para converter o teu coração. Ele é poderoso para tirar você das trevas. Está escrito isso aqui. Essa luz maravilhosa e gloriosa que é Jesus Cristo, que tem um resplendor, que tem poder. Ele é poderoso para mudar sim a tua vida, mudar teu coração. Você que está sendo escravizado, ou escravizada, né? Está com a vontade destruída, uma vontade perversa. Jesus Cristo, Ele é poderoso para mudar o teu coração. Para mudar. Essa luz de Jesus Cristo, ela resplandece no meio da igreja. Esse brilho, que é muito mais intenso do que o sol do meio-dia. Esse poder de Jesus que ilumina a nossa mente e o nosso coração. Esse poder limpa a nossa alma, limpa a nossa vida, transforma a nossa vida. Nós não pregamos um Jesus incapaz. Eu estou falando isso para você, porque realmente, talvez você esteja precisando. Talvez você esteja precisando de uma ação na tua vida. E você não consegue se libertar de certas coisas que você fazia no passado, que faz hoje, continua fazendo. Talvez você não consiga se libertar de um ódio, uma tristeza profunda, de coisas terríveis que não provêm do Senhor. Então o que acontece? Nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos aponta sempre para Cristo, e para um Cristo que é poderoso para nos salvar, para nos tirar do mal, para nos arrancar desse mundo perverso e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Sabe, é assim que Jesus faz. Vamos ficar em